Fala galera, paz, boa noite. Nós estamos aqui em mais um episódio do podcast Vertical. Hoje, Deus nos agraciou de estar aqui conversando, embora eu não esteja tão familiar com o tema em si, por ele ser um professor de filosofia, mas eu quero hoje aqui estar como um aluno para aprender e eu vou deixar você bem à vontade para se apresentar, pode ficar à vontade. Bom, galera, família do podcast Vertical, é uma satisfação gigantesca poder contribuir falando a respeito desse tema que tão tem a ver com a minha trajetória, com a minha caminhada, e eu acredito muito no potencial edificador do diálogo. Então a minha expectativa é que o nosso diálogo possa produzir edificação, construção, reflexão para quem vai nos assistir. Miqueias, cara, veja bem, nós estamos hoje subordinados a um tema e esse tema, hoje em dia, é muito específico. Tipo assim, creio eu que esse tema já, no caso, foi pautas para alguns debates antes, porque lidar com o novo é complicado. Sim. E o tema que a gente está abordando hoje aqui é o conhecimento. Ele esfria o crente? Vou começar assim, te perguntando, tá? Na sua visão, Miqueias, de professor de filosofia, até porque um professor de filosofia automaticamente já é bem conhecido das coisas, tá? Na sua visão, Miqueias, o conhecimento, ele esfria o crente? Bom, vamos lá. A gente pode até comentar ao longo da nossa conversa aqui quais foram as causas dessa repulsa pelo conhecimento em algumas tradições do movimento evangélico. Mas, para responder de uma maneira muito objetiva, e essa é uma virtude pouco frequente em quem gosta de filosofia, a objetividade, a gente gosta muito de elaborar antes de soltar a resposta, mas eu quero aqui já desde o início deixar muito claro que a maior crendice que o movimento evangélico na construção da sua mentalidade já construiu é a demonização, vamos dizer assim, do conhecimento. Porque a grande verdade é que nem teologicamente a gente encontra amparo para isso, nem biblicamente a gente encontra amparo para enxergar o conhecimento com um certo antagonismo à nossa espiritualidade. A grande verdade é que só existe um grande inimigo quando o assunto é o que nós trazemos dentro do nosso repertório intelectual, a nossa fé, que é a ignorância. O conhecimento não nos esfria, não bloqueia a nossa fé, a nossa caminhada, mas a ignorância sim. A repulsa pelo conhecimento pode produzir a morte que frequentemente a galera atribui ao conhecimento. O que acontece muitas vezes é que quem conhece acaba desenvolvendo uma maturidade que não tinha antes. E isso pode, para quem ainda não tem maturidade, parecer frieza. Mas o que acontece com o indivíduo que adquiriu o conhecimento é não ser mais levado pelos sentimentalismos que muitas vezes, frequentemente, adestra a mentalidade de quem não absorveu o conhecimento necessário. Então a minha resposta, cara, assim, desde já, é que não, o conhecimento não nos atrapalha. O conhecimento nos impulsiona. O conhecimento, na verdade, ele é o sintoma de que um mandamento está sendo obedecido. Porque se existe uma relação que a Bíblia nos manda ter com Deus, a relação é de amor. Não é? Amai a Deus sobre todas as coisas, Mateus capítulo 22. Porém, esse amor não é um amor segundo o que eu acho que é amor. O amor que a Escritura me ensina a ter em relação a Deus é um amor de todo o coração, com toda a minha força e com o meu entendimento. E como eu posso demonstrar amor a Deus pelo entendimento se eu me nego o conhecimento? Então eu seleciono qual é o amor que eu quero ter a Deus, né? Então assim, eu quero ter um amor afetivo, quero ter um amor com as forças, porque eu quero trabalhar na igreja, eu quero demonstrar um amor com o meu coração, mas quando chega no conhecimento, como é que funciona esse amor?
Então eu demonstro que eu amo a Deus com o meu entendimento quando eu decido me aprofundar no conhecimento a respeito dele. Ô Miqueias, você tocou num ponto que eu iria entrar aqui também. No caso, o conhecimento ele não me esfria, ele me amadurece. Sim. Né? Na linha que a gente está construindo aqui, sim. Sim. Agora, a gente também precisa também aqui separar algumas coisas. Porque nesse contexto que a gente está falando aqui sobre o conhecimento e o cristão, a gente precisa compreender que a galera que a gente colocando num nicho, a galera que sempre bateu nessa tecla que o conhecimento esfria o crente, somos nós os pentecostais. Isso. Porque a gente nunca aceitou o novo. Era raro. Tipo assim, eu sou novo e, tipo assim, independente da minha pouca idade, eu já ouvi vários relatos de que antigamente teologia não podia fazer. Uhum. Porque a teologia era coisa absurda, entende? E num contexto desse, como se portar nessa situação que os argumentos de quem está de fora é que eu tô frio por eu conhecer, na sua visão? Então, eu não acredito que exista a fórmula correta, não. Eu acho que a gente precisa se posicionar. Assim como os antagonistas do conhecimento, os mantenedores da ignorância se posicionam, né, porque para mim é isso, é serem mantenedores da ignorância. E quem mantém a ignorância alimenta a destruição. Porque o profeta Oséias, no capítulo 6, deixa isso muito claro, que o que destrói o povo é falta de conhecimento. Tem um texto veterotestamentário que eu acho muito interessante sobre essa questão do conhecimento, que frequentemente as pessoas fazem a leitura do texto, mas não se atentam para esse detalhe. O discípulo de Eliseu, descrito no 4º capítulo do 2º livro dos Reis, que recebe a missão de pegar ingredientes para fazer alimento para Eliseu e para os outros profetas, o texto diz que nessa de ir coletar ingredientes para fazer uma sopa, ele pega uma espécie de ervas que o desfecho a gente vai descobrir que são ervas venenosas, não é? Que vai trazer morte para a panela, é a expressão bíblica utilizada no texto. Só que o autor bíblico deixa muito claro que o que faz o moço, o discípulo de Eliseu, sair atrás de ingrediente para um caldo e trazer veneno, o texto diz, é porque ele não conhecia. Ah, que isso. Ele não conhecia de ervas. Ele não conhecia desses ingredientes que para ele é alimento. Então, assim, a aplicação nem muito alegórica não, está na cara do texto. Quando eu não conheço, eu consigo confundir veneno com alimento, né? Então, assim, a gente tem visto uma geração cada vez menos capaz de identificar o que é alimento, chamando veneno de alimento e ainda assim demonizando a única coisa que lhe daria critérios para avaliar o que é alimento e o que é veneno. E não tem jeito, é conhecendo. Eu só consigo ter critério para diferenciar se eu conheço aquilo que eu preciso diferenciar. Então é uma geração envenenada se sentindo alimentada, morrendo sem perceber. Cara, e tipo assim, e qual que é o problema disso tudo? Tanto da pessoa que se alimenta, tanto daquele que faz o alimento. Porque, por exemplo, tem que ter uma gravidade. Eu não sei se é a palavra correta a se dizer, se tem tipo assim, uma gravidade maior de quem prepara o alimento, que no caso, vamos colocar assim, se eu tiver errado, me corrija. Por exemplo, assim, poxa, eu vou sentar aqui para estudar, para eu pregar. Uhum. Eu tô indo levar o alimento para a igreja. Quem que tá mais errado? O público que está se alimentando por aquilo que eu tô levando ou eu que sentei para preparar e preparei errado? Tá, vamos lá. É uma cultura, irmão. A cultura produz tanto o público quanto o pregador. Há quem diga que o público tem o pregador que merece, né? Mas a grande verdade, cara, é que aquele cara que hoje é pregador já foi público. Entende? Então é uma cultura. Essa cultura precisa ser quebrada por gente que foi iluminada pelo conhecimento. O problema é que essas pessoas, que muitas vezes são iluminadas pelo conhecimento, se sentem silenciadas.
Só que o silenciamento nunca calou o profeta, né? E aqui é interessante que a gente está falando de conhecimento, eu estou usando a palavra profeta, né? E por quê? Porque o profeta também é um porta-voz de conhecimento. Quem denunciou os efeitos de ignorância destrutivos na vida do povo foi um profeta, não foi um professor de filosofia. Entende? Então, identificar a nocividade da ignorância também é papel do profeta. O profeta não acusa só adultério. O profeta não acusa só os efeitos danosos da fornicação. É papel do profeta, de acordo com Oséias, apontar os perigos da falta do conhecimento. Cadê esses profetas? Profeta para o pentecostalismo é só gente que fala de pecado sexual. Mas enfim, quer entrar nesse... Vamos entrar nesse... Porque eu achei interessante, Mas assim, cara, vamos lá. Vamos falar de Bíblia, para depois falar de filosofia. O apóstolo Paulo, ele escreveu uma doxologia muito pentecostal, ao meu ver, que está no capítulo 11 da Epístola aos Romanos, a partir do verso 33. A famosa doxologia paulina, a profundidade das riquezas. Aquela doxologia ali é extremamente fervorosa. O próprio uso da vogal O comunica um envolvimento de muita afetividade, de muita emoção. Então, obviamente, um crente frio nunca escreveria aquilo. Apenas um crente muito envolvido afetivamente com a sua fé poderia escrever uma doxologia daquele jeito. Quem conclui com o versículo 36, dizendo porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aquilo ali é um escrito de um crente apaixonado pelo seu Deus. Há muito envolvimento afetivo. Então, assim, precisamos concluir que não foi um crente frio que escreveu. Só que se você olhar os versículos anteriores, a partir do verso 1 do capítulo 11, a gente precisa concluir o seguinte: de maneira nenhuma, quem escreveu essa doxologia foi um crente frio. É alguém comprometido com o Deus que está sendo adorado com a sua doxologia. Mas se você perceber no capítulo 11, do verso 1 ao verso 32, que são os versículos anteriores a esse escrito doxológico, Paulo está fazendo teologia, cara. Antes desse crente apaixonado, que diz, ó profundidade das riquezas, aparecer com a sua doxologia, Paulo está escrevendo teologia. Antes de Paulo adorar, Paulo está demonstrando que é capaz de conhecer. Porque no cristianismo só é válida a adoração de quem conhece o Deus que adora. A experiência de Paulo no capítulo 17 de Atos, de visitar o Areópago e perceber que os pagãos levantavam altar a um Deus desconhecido, é a marca de alguém que não conhece o Deus da Bíblia. Quem não conhece o Deus da Bíblia, tudo bem adorar um Deus que não conhece. Tudo bem adorar e ter ignorância. Agora, quem é cristão, iluminado pela revelação das Escrituras, tem a obrigação de só levantar altar para o Deus que conhece. Ou então é pagão e nem sabe. Cara, mas aqui, tá, pelo que tu tá falando aí, hoje em dia a evidência de pessoas que não conhecem o Deus que prega, no caso vamos falar assim, é gigantesca. Tudo entende? bem, sim. E no caso, por quê? Então, hoje tá tudo explícito, cara. Se tu dá um Google no seu celular e você de fato, aqui pelo seu celular, você conhece o Deus da Bíblia. Entendeu? E por que hoje a gente prega, eu vou colocar assim a gente, mas tu vai compreender, por que a gente prega de uma forma que a gente não compreende o Deus da Bíblia? Vamos ver se eu entendi sua pergunta, tá? Mas vamos lá. Eu acredito que Deus se comporta conosco, igreja, de acordo com os nossos acessos. Então, assim, os nossos bisavós não tiveram certos acessos à informação, a conhecimento teológico, à formação. E eu creio no atributo da misericórdia de Deus que nos capacita a fazer, mesmo que a gente não tenha acesso suficiente para se capacitar. Eu creio nisso, em uma intervenção divina, de acordo com as nossas limitações de acesso. Então, por exemplo, para os meus bisavós, fazia sentido e até era saudável acreditar que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Era saudável, por quê? Porque era uma geração que não teve acesso. Então essa crença dignifica o indivíduo. Poxa, eu não tenho formação,
Eu não sou capacitado, mas ele me escolheu. Então essa crença é saudável para aquela geração. Aquela época. Agora, para nossa geração, essa crença ela é doentia. Isso que eu ia te Por quê? perguntar, se tu concorda. Então, claro que não. Primeiro que ela nunca foi bíblica, nem para a antiga geração, nem para essa. O que eu quero mostrar é o seguinte, é que para alguma geração, a ideia de crer que eu não fui escolhido por homens por não ser capacitado, mas Deus me escolheu, mesmo não tendo capacidade, isso foi salutar para uma geração que não tinha acesso à educação, que não sabia nem escrever, cara. A minha avó, por exemplo, ela era semi-analfabeta. Então, para ela, era saudável crer num Deus que escolhe gente não capacitada. Por quê? Porque essa gente não tinha acesso à capacitação. A nossa geração tem acesso. Então, a nossa geração não está mais autorizada a crer nisso. E nem eu creio mais na ideia de que Deus olha para um indivíduo que tem acesso à informação, que tem acesso à formação e ele deliberadamente não quer e não vou usar ele. Não, me desculpa, mas não. Porque Deus nunca compactuou com preguiçosos. E a preguiça intelectual também é preguiça. Então, se você não quer aprender, por favor, não queira abrir boca para falar. Tem que dar licença para quem quer aprender. Porque quem quer falar precisa aprender. Porque quem fala sem ter aprendido causa desserviços. É o que é interessante, né? A minha leitura para a Bíblia, ela é muito articulada pela essa ideia do conhecimento, né? Então o texto áureo de Paulo sobre Santa Ceia, eu recebi do Senhor que também vos entreguei, não é? Ele entregou o quê? O que recebeu do Senhor. Ele ensina o que aprendeu. Se não aprendeu, quer ensinar para quê? Então a nossa geração tem sede por ensinar, mas não tem sede por aprender. E é por isso que a gente percebe tanta gente com espiritualidade mutilada. Porque a plenitude está. Eu ensino porque aprendi. Cara, pra gente entrar aqui na filosofia... Respondi? Foi? Não, com certeza. Então, beleza. Mas eu vou te fazer uma outra pergunta. Se o conhecimento não esfria o quente, o que é que esfria ele? Tá, vamos lá. A gente precisa fazer uma diferenciação que foi muito importante na própria trajetória do desenvolvimento do pensamento cristão. E aí eu tô falando aí de século II depois de Cristo, né? Porque o que acontece, cara? Me ajude a não me perder da tua pergunta, porque agora eu vou longe no sentido de construção. Só pra gente entender as raízes do problema, tá? Quando o cristianismo ele conseguiu se expressar culturalmente, esse é o termo adequado, expressão cultural, o cristianismo começou a enfrentar dois problemas. O primeiro problema são os pagãos. E os pagãos eram dominados pela filosofia, principalmente nos entornos gregos. Então a igreja ela era frequentemente acusada de ser um fanatismo supersticioso. Ao mesmo tempo que a igreja lidava com desafios intelectuais do lado de fora, que era a gente acusando a igreja de não fazer sentido naquilo que crê, a igreja também sofria ataques do lado de dentro. Do lado de fora, a filosofia pagã. E do lado de dentro, os hereges. Como, por exemplo, o gnosticismo, o montanismo, os judaizantes e por aí vai. Então a igreja se deu conta, no segundo século, que era necessário sofisticar o seu aparato intelectual para se defender tanto dos argumentos de quem via do lado de fora, tanto dos argumentos equivocados de gente que vinha do lado de dentro. Então, mas como é que você vai se defender de acusações que vêm do lado de fora, principalmente pela boca da filosofia? Eram filósofos pagãos, por exemplo, Celso escreveu uma obra inteira só para demonstrar o quanto que o cristianismo não fazia sentido à luz da razão. E isso data do segundo século. Então a igreja estava frequentemente sendo atacada. Como é que você se defende de um ataque desse? Como é que a igreja se defenderia de um ataque desse? Princípio de comunicação, cara. Para eu conseguir me comunicar com você, a gente precisa ter uma base de significado em comum. Porque se eu falo um idioma, você fala outro, a gente não se entende. E qual era o idioma intelectual? Não é idioma de linguagem. O idioma intelectual da época, a filosofia.
Então a igreja precisou adquirir um vocabulário filosófico para se defender. Então a igreja começou a trazer a filosofia como uma aliada para as suas elaborações doutrinárias. Tanto para se defender de quem do lado de fora dizia, vocês não têm racionalidade. Aí a filosofia tinha os seus... A igreja começou a levantar os seus filósofos. Parênteses. Por que a gente não tem feito isso no nosso tempo, né? Fechei parênteses. Mas a igreja se preocupou com isso. Justino Mártir foi um, Clemente de Alexandria foi outro. O próprio Agostinho foi um, mais tardiamente. Tomás de Aquino foi outro. A igreja se preocupou com isso. E do lado de dentro também, com os seus concílios, para afirmar o que é a doutrina correta e o que é a heresia. E aí, cara, com esse diálogo com a filosofia, a preocupação é, tá, tudo bem, a gente está trazendo a filosofia para ajudar a gente, mas e quando isso começar a atrapalhar a gente? Será que a gente não vai perder? Daqui a pouco a gente vai se tornar aqui um culto à razão ao invés de ser movido pela fé? E aí começou-se a refletir sobre o limite do que não é mais saudável, quando a racionalidade se torna aquilo que nos move ao invés da fé. E aí a conclusão que eu considero mais adequada, que foi sendo tomada ao longo dos anos, ao longo dos séculos, melhor dizendo, é que a gente pode sim trazer a razão e deve trazer a razão para a fé na medida em que a fé sem a razão é fanatismo. Mas esse equilíbrio começa a se tornar não mais saudável quando eu reduzo a fé aos limites da razão. Aí eu vou na tua pergunta. O que esfria o crente? Esfria o crente a ideia de só considerar legítimo aquilo que passa pelo crivo da razão. A razão me ajuda a compreender a fé, mas a razão não pode ser um limitador da fé. A razão precisa me ferramentar para defender a fé de quem está fora e de quem está dentro, do paganismo externo e da heresia interna. A razão vai me ajudar a fazer isso. Mas uma vez que ela me ajude a fazer isso, a produzir essa apologia, ela não pode ser para mim uma cela. Então a pergunta eu considero respondida na medida em que o crente ele passa a ser esfriado quando a razão deixa de ser um escudo e passa a ser a minha cela, o meu cativeiro. Então eu só considero verdadeiro aquilo que faz sentido para minha razão. Então aí eu já deixo de crer nas experiências sobrenaturais, né? Foi a grande prisão da teologia moderna com o liberalismo, por exemplo. Olhar para a Bíblia através do método histórico crítico e dizer, por exemplo, que os milagres de Jesus são todos alegóricos. A multiplicação não aconteceu. A multiplicação, na verdade, foi o povo dividindo literalmente o que tinha e por isso multiplicou. Que isso? Isso se tornou pauta? Sim, o liberalismo teológico é isso. Né? É uma desmistificação das escrituras. Né? Então, eu acredito que o problema para a espiritualidade começa quando a razão deixa de ser a fonte da minha apologia e se torna a fronteira da minha crença. Entende? Então, quando ela se torna limitador para o que eu valido ou deixo de validar, aí ela se torna um problema. Cara, olha só. Como que você se encontrou na filosofia? Uhum. O que te puxou pra ela? A ponto de você falar assim, caraca, vou jogar pro alto assim, tá? Caraca, eu não quero ser um médico, não, eu quero ser um filósofo. Eu não quero ser um engenheiro, não, eu quero ser um filósofo. O que te puxou pra você os seus olhos brilhar pra filosofia? Eu acho que se você perguntar isso pra qualquer vocacionado, seja ele ao que for, ele vai ter dificuldade para responder. E se ele não tiver dificuldade para responder, ele não é verdadeiramente vocacionado para aquilo. Porque toda vocação ela é um mistério. Existe um clichê, e eu vou usar esse clichê agora, porque eu acredito que apesar de ser clichê, ele é funcional. Eu não me percebo escolhendo a filosofia. Quando eu me dei conta, eu estava nela. Eu me lembro que meu pai, aí na minha pré-adolescência, ele costumava me chamar para orar todo dia às 6 horas da tarde. Todo dia ele tinha essa prática, era ler a Bíblia e orar. Eu me lembro, cara, claramente, acredito que é Deus que preservou essas memórias, mas eu lembro claramente que todo dia depois da oração eu tinha algum tipo de pergunta para falar com meu pai.
Eu não sabia o nome, não sabia o que era filosofia, não sabia o que era filosofar, mas hoje, eu olhando para trás, eu percebo que eu já tinha inquietações filosóficas. Um exemplo, uma vez eu perguntei para o meu pai, a gente acabou de orar, amém, eu virei para o meu pai e falei assim, pai, Deus sabe tudo? Aí ele, sabe, meu filho. Essa é épica, essa pergunta é épica. Ele, sabe, meu filho? Aí ele, tá. Então por que ele criou o diabo? Todo mundo já fez essa. Caraca, e essa é interessante, mas também, tipo assim, se a pessoa não tiver boa para responder, desconstrói. Exatamente. Mas o que está por trás disso? Mas eu sabia que isso está ligado a uma tradição chamada teodiceia, que é uma preocupação filosófica a respeito da justificação da presença do mal no mundo. Isso faz parte da filosofia. E então eu sempre tive uma relação com a minha fé assim. No final da minha adolescência eu tive uma crise aguda de fé. Em um momento, eu pensei na hipótese de Deus não existir e isso me agulhou demais. Isso para mim foi um trampolim para que eu pudesse mergulhar em tudo aquilo que foi produzido em termos de apologética, defesa da fé, argumento cosmológico, argumento moral. E eu confesso que nada resolveu a minha incredulidade. Ou essa tentação pela incredulidade, nada resolveu. Aí eu fiz uma oração. E a minha oração foi o seguinte, falei assim, Deus, eu não estou vendo mais sentido em crer, porque tudo me parece não fazer sentido, mas eu vou viver como se eu cresce. Eu disse isso para Deus, cara. A partir daquele momento, eu continuei não crendo. Eu continuei não crendo. Comecei a ir para a igreja achando aquilo meio não fazia muito sentido. Ouvi a palavra, para tudo que o pastor pregava, eu buscava refutação. Mas eu falei assim, não, eu vou viver como se eu cresce. E eu não sei te precisar quando aconteceu. Mas sabe o movimento do amanhecer? Que a escuridão ela vai se dissipando progressivamente? Foi o que aconteceu comigo. E na medida em que essa tentação pela incredulidade foi esvaecendo, esmorecendo, a fé começou a fazer sentido de um jeito que não fazia anteriormente. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha vivido a pior crise de fé que eu já tinha passado na vida. Então, nenhum argumento de um professor foi convincente o suficiente para me abalar. Tinha coisas que o professor falava, realmente, eu não tenho resposta para isso não. Mas eu voltava para casa fazer minha oração e estava tudo certo. Por quê? E aí é o ponto. Essa experiência me habilitou a me relacionar com Deus, não pelas certezas racionais que eu tinha sobre Ele, mas pela minha decisão de viver aquilo que um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard dizia, que a fé é a experiência de se saltar ou de se jogar no escuro. Então eu vivi o escuro da fé, de não ter amparos, de não ter plataformas seguras e de simplesmente decidir crer. Então a razão ela não se tornou mais para mim uma muleta. Tendo razão ou não tendo razão, eu já escolhi crer. Cara, isso aí seria uma coisa que eu iria te perguntar. A respeito de quando tu entrou na faculdade e tal, quais foram os seus problemas. Porque geralmente, hoje em dia, todo mundo fala isso, independente da matéria, independente do curso que você vai fazer. Todo mundo fala isso. Olha, o crente, quando entra na faculdade, ele desvia. Isso aí é botão de polêmica. Eu vou falar. Então, pode falar. Como é que eu começo? Eu não creio que o crente se desvia porque foi na universidade. Territórios hostis só modificam filhos que já estão distantes do pai, cara. O chiqueiro modificou o filho pródigo? Claro que modificou. Ele começou a possuir desejos que ele não possuiria se não tivesse pisado lá. Certo? Mas ele só possuiu esse desejo porque ele já estava num contexto de distância. Territórios hostis só modificam filhos que estão distantes. Porque filhos próximos pisam em territórios piores do que um chiqueiro, deserto. Lidam com companhias mais desagradáveis que os porcos, o próprio diabo, Jesus. E se mantêm íntegros. Porque nunca foi sobre o território.
sobre a força hostil que ele tem, sobre a intensidade da proposta, é sobre quem te conduz. Então, se Jesus é esse filho que é conduzido pelo Espírito, porque é assim que começa o 4º capítulo do Evangelho de Mateus, então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O filho conduzido pelo Espírito pisou no deserto, um território hostil, recebeu proposta do diabo e se manteve íntegro. Quem não se manteve íntegro foi o filho pródigo, que pisou no chiqueiro, e o porco, isso já foi o suficiente de produzir nele um desejo animalesco. Mas qual é a introdução da história dos dois? O primeiro filho é conduzido pelo Espírito, e o segundo filho quer viver de acordo consigo. Então, territórios hostis só revelam quem te conduz, cara. Eu não creio nessa ideia. Para mim não entra na minha cabeça a ideia de que eu conheço a verdade, mas uma fala de 40 minutos de um professor é suficiente para me fazer divorciar da verdade que eu professei a vida inteira. É a mesma coisa, cara, de eu viver a vida inteira chamando isso aqui de verde, por causa de uma fala sua, eu não chamo mais isso aqui de verde. É porque, no mínimo, talvez isso nunca foi verdade para mim. Ou o meu contato com a verdade é frágil demais. Esse senso de proteção, não, eu tenho medo, não vou lá, não vou ler certo livro. Isso, cara, assim, ao meu ver, eu lido com isso há 10 anos, mano. Num ambiente extremamente hostil. Meus professores são todos agnósticos, todos. Agnósticos e ateus. Ateu não é a grande maioria, mas todos são agnósticos, ou seja, para eles a existência de Deus não é um assunto para se bater com a razão. E para mim nunca fez sentido a ideia de um argumento ser suficiente para abalar a fé de alguém. Cara, tu bate de frente? Não. Sabe por que não? Porque a vida não é um filme. Um camarada pode falar o que for lá, tu deixa ele falando? A vida não é um filme, cara. A vida não é o Deus está morto. Aquele filme lá, que um aluninho levanta o dedo. Aí, primeiro, porque aquele filme pressupõe que o professor quer ouvir ele. E quem já pisou em universidade pública que isso não existe. Quer dizer que o professor ele vai dar todo dia um espaço para o aluno crente falar na aula dele? 20 minutos da aula. 20 minutos da aula. 20 minutos da aula. Então aí o crente vê aquele filme ali e fala, eu vou ser relevante na universidade, eu vou levantar, eu vou falar, vai se frustrar, cara. A vida não é um filme. O que eu aprendi, mano? Assim que eu entrei na universidade, eu recebi uma sentença. A sentença de um aluno veterano que ele falou assim, se é novato, se prepara para reprovar em lógica. Lógica é a disciplina que mais reprovava. Toda a turma tinha 50 alunos, na de lógica 150, que eram os reprovados, que faziam juntos com aqueles que são calouros. Eu ouvi aquilo começou a me incomodar, cara. Aí eu fui na primeira aula, não entendi nada, irmão. Nada, a professora parecia que falava em outro idioma. Não entendi. Aí eu cheguei em casa, dobrei o joelho, aí Deus falou comigo. Deus falou assim, seja o melhor, onde todos são os piores. Cara, a partir daquele dia eu comprei toda a bibliografia. Eu não dormia mais direito, meu irmão. Eu só lia. Resumindo a história, primeira avaliação, eu gabaritei. A turma inteira reprovou. E eu não passei, eu gabaritei a prova. A partir daquele dia, eu tinha me requisitavam muito mais para sanar a dúvida do que o próprio monitor de lógica. Sendo que a turma inteira sabia que eu era crente e a turma inteira fazia piada de crente nas aulas. Adivinha quando as piadas acabaram? Não foi quando eu levantei e disse não concordo. Como é que você diz que o religioso não pensa quando ele tirou a nota que você não tira? Só que é muito mais fácil você dizer eu não concordo, é muito mais difícil ser excelente. Então as pessoas, elas não querem excelência, cara, porque excelência dá trabalho, dizer eu não concordo é fácil. Entende? Então a partir daquele dia eu entendi que eu precisava ter credibilidade. Porque coisa que crente não tem hoje nesses ambientes seculares é credibilidade. Primeiro porque crente não gosta de ouvir, só gosta de falar. Então assim, o professor fala uma coisa que o crente não gosta, o crente tem que falar por quê? Por que o crente se acha tão especial assim? Então o crente pode falar o que ninguém concorda.
Porque ele é profeta. Não pode ouvir o que ele não concorda. Por quê? Então não é sobre ter unção, cara. Não é sobre ter unção, é sobre ter senso. Tem gente que é muito ungido, tem muita unção, mas não tem senso nenhum. Acho que a unção habilita. A unção habilita você falar, mas o senso vai abrir o ouvido para que te ouçam. E cara, é claro que eu tô falando aqui, eu não tô falando de igreja, eu não tô falando de um envio específico profético, como a Bíblia, muitas vezes, Deus ordena que o profeta fale para um público. Eu tô falando de vida cotidiana, cara. Porque o crente precisa aprender a ser gente, mano. Entendeu? O crente precisa aprender a ser gente, cara. E assim, pra ser gente, vamos lá. Lição 1 pra ser gente. É a realidade que ninguém faz nada sozinho, viu? Eu preciso de você, você precisa de mim. E tem uma casa precisando da gente. O podcast vertical. Nós estamos dando pontapé inicial para uma obra conhecida por obra social, tá? E nós contamos com a sua ajuda. Nós queremos te pedir uma contribuição em quilo, né? Pode ser perecível, pode ser não perecível, pode ser em espécie, pode ser em dinheiro, né? Pode ser no Pix também. Nós teremos pontos estratégicos para que você deposite essa alimentação. Nós vamos passar recolhendo para abençoar uma família. Nós conseguimos já abençoar uma casa, nós abençoamos uma família composta de 4 crianças, estava passando uma situação muito complicada. Mas com a ajuda dos irmãos, né, que foi contribuindo, nós montamos algo e entregamos para essa família, tá? Então, através desse vídeo, desse comunicado, eu quero expor a você essa ajuda, esse pedido de ajuda, né? Ajuda a gente a ajudar uma família. Contribua com 1 quilo e que Deus te abençoe no nome de Jesus. Eu preciso de você, você precisa de mim e tem uma casa precisando da gente. Você que quer ser ouvido, Caraca, ouça. Entendeu? Porque o amiguinho, crente, vamos lá, o amiguinho também quer falar. Entendeu? O amiguinho também quer falar. Ele também tem boca. Então, quando ele falar, você ouve, aí ele vai parar de falar. Quando ele parar de falar, você fala. Entendeu? Anote, isso vale ouro. Entendeu? Então, assim, cara, Cara, eu falo isso, Deus prova o meu coração, eu falo isso de uma maneira assim muito tranquila. Amigos da universidade podem até comentar depois se eu estiver falando mentira. Mas até o meu, poxa professor, não concordo, ele tem outro tom, outra musicalidade. Porque eu me envolvi com pesquisas dentro da universidade, eu ganhei menção honrosa do reitor por uma das pesquisas que eu realizei. Eu sou o menino crente da sala. Todo mundo me chama de varão. Todo mundo me chama de varão. As feministas, todo mundo sabe que eu sou o varão da sala. Mas quando o assunto é debater crenças, ninguém me olha como ridículo. Porque, primeiro, eu decidi não olhar ninguém como ridículo. Porque você não está credibilizado a esperar do outro aquilo que você não teve coragem de assumir. Uau. Entendeu? Então, assim, o crente não quer ser ridicularizado, mas ele gosta de ridicularizar o outro. Então, assim, não reclame da voz que te ridiculariza se você é uma voz ridicularizante. Entende? Então, assim, agora, quem é que está dizendo isso para esse tempo? Quem é que está trabalhando a mentalidade da juventude cristã para saber lidar com o ambiente universitário? Entende? Então, assim, mano, para fechar esse tópico, talvez, eu acredito que a gente precisa, como a igreja no 2º século, que percebeu um déficit intelectual e levantou intelectuais no seu tempo para se defender de ataque que vem de fora e de ataque que vem de dentro, a gente precisa despertar isso. No nosso tempo, nós precisamos de intelectuais. Nós precisamos de professores nossos nas universidades públicas. Não é compartilhando post em Facebook que vai acabar com a doutrinação nas universidades, não. Não vai. Você vai compartilhar no Facebook aquela postagem assim, olha que absurdo as universidades públicas. Você vai compartilhar, e sabe o que vai acontecer no dia seguinte? Nada. Porque o que vai mudar é quando a igreja levantar professores que são nossos para ocupar esses espaços que deveriam ser nossos,
mas campo missionário para a igreja é só favela e tribo indígena. Universidade não. Né? Universidade... Por quê? É porque a gente já está conversando isso desde o começo, cara. Conhecimento para a igreja não é uma demanda, e aqui não posso generalizar. Mas para grande parte do cenário evangélico, conhecimento não é demanda. Demanda é ter testemunho, entendeu? Demanda é a campanha para abrir porta e o cara falar que abriu porta depois que deu a oferta. Cara, porque entendeu? também é muito fácil você ganhar uma pessoa que é necessitada, né? Dá trabalho, cara. Dá trabalho você ganhar uma pessoa que é intelectual. Dá trabalho, Quem quer cara, entrar nessa área? nesse vespeiro. Tu vai chegar apresentando um Jesus ali e a pessoa fala assim, por que eu devo aceitar ele? Aí rebenta a pessoa de cima a baixo e aí? O que é pecado, mano? Vamos lá. Definição de pecado. Errar o alvo. Errar o alvo. Show. Que alvo é esse? Cristo. Cristo. Cristo é a verdade. É a palavra. É a escritura. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15. O que Pedro escreve? Pedro escreve, estejam prontos para apresentar a qualquer um a razão da esperança que habita em vós. Então é pecado, mano. Se a Bíblia me manda me preparar para apresentar com clareza a razão da minha fé e eu não tenho, eu tô pecando, mano. Eu tô pecando. Para mim, o mal da espiritualidade, que é a minha, porque eu sou de tradição pentecostal, mas da nossa espiritualidade, cara, é que a gente foca em certas coisas e esquece de outras. Então pergunta para qualquer pentecostal, o que é pecado? Aí, meu irmão, ele vai na área da sexualidade. É isso daí. Porque É isso daí pecado, meu irmão... isso aí que nunca entrou na minha cabeça. Agora, é pecado também, cara. Você não amar Deus com o seu entendimento. Você não buscar estar preparado para apresentar a razão da vossa fé. Porque se a Bíblia te impele a fazer e você não faz, qual é o nome disso? Então, por favor, não chame ignorância de santidade. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Pelo contrário, a ignorância é incompatível com a santidade. Porque quem é santo, ama. E quem ama, deve amar de todo o entendimento. Se no culto você demonstra que ama a Deus de todo o coração, é sentado com uma Bíblia na mão e com os materiais de ensino, aprendendo, que você demonstra que você ama de todo o seu entendimento. Então é isso, cara. Mas ninguém tá preparado, né, pra engolir uma verdade assim também, né? Cara, eu acredito muito na minha geração, mano. Eu acredito muito na minha geração. Eu acredito que... Eu olho com muito amor as gerações que vieram antes e que não foram agraciadas pelas oportunidades que a nossa geração tem. Mas há um clamor, cara. E assim, e eu me percebo fazendo parte desse movimento do Espírito. Você também. Esse espaço, mano, esse espaço de reflexão livre é uma evidência disso. De que a nossa geração está preocupada em dialogar. Porque, mano, a filosofia, e aqui trazendo alguma coisa de tradição filosófica, a filosofia, antes de ser escrita em tratados, ela era escrita em diálogo. Porque não há pensamento sem diálogo, sem conversa, mano. E por muito tempo, a gente entendeu que espiritualidade tinha a ver com isolamento. Não é? Tinha a ver com... assim. Tinha a ver com recâmara. Tinha a ver com não ver o outro. Não é? Tinha a ver com vida privada e não com vida pública. E talvez seja por causa disso que a gente enfrenta tanta diferença entre certas vidas privadas e vidas públicas. Né? Então, eu respondendo para você, eu acredito na minha geração, cara. Você, teu projeto, é uma marca de que a nossa geração ela tem pessoas comprometidas com o movimento da construção, da reflexão por meio do diálogo. Entende? Ô Miqueias, infelizmente, tá? A gente vai caminhar pro final. Vou te fazer uma pergunta. Antes de acabar, eu acho que vou fazer uma... A gente tem que marcar uma segunda para poder... Não, vamos marcar essa. Vamos marcar essa. Aqui, de todas as perguntas que eu te fiz, teve alguma que eu não fiz e você
queria responder? Várias, né? Porque você falou que não falou nada. Várias. Mas alguma... essa é a primeira, depois eu vou fazer mais duas. Tá. Tem alguma que você queria responder, porém, pela minha limitação, fora do assunto, eu não te perguntei? Meu mano, olha só. Eu vou te fazer um elogio antes de responder sua pergunta. O seu próprio ato de reconhecer limitação é um ato extremamente filosófico, né? O que fez Sócrates se consagrar como o homem mais sábio da era clássica da filosofia foi ter reconhecido a sua ignorância, né? Ignorância que no sentido positivo, de limitação de conhecimento. A frase socrática mais conhecida é só sei que nada sei, né? Então, a sabedoria filosófica, ela não nasce na afirmação do que sabemos. Ela nasce na afirmação daquilo que não sabemos, né? Eu acredito, mano, que uma pergunta bacana pra gente abordar aqui seria, tá, beleza, sei que eu preciso conhecer, mas por que filosofia? Por que hoje eu, cristão, pentecostal, do manto, eu teria que me interessar por filosofia? E aí eu gostaria de dar um caminho, apresentar um caminho. Um texto áureo do nosso dever cristão diante do nosso século é o capítulo 12 da Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos. Mais precisamente o versículo 2, onde Paulo impele a fim de que a igreja não se conforme com o século, mas se transforme pela renovação do entendimento. Ali, cara, a ideia de século é aion, era, época. Paulo está dizendo, vocês não podem se conformar com o espírito do tempo, com a cultura da era. E a filosofia desde sempre se pretendeu entender o tempo, fazer um diagnóstico da época, o que é o tempo em que vivemos, qual é o conjunto de valores, qual é o conjunto de crenças que formam o tempo que é o nosso. A filosofia sempre ajudou a ser uma ferramenta de diagnóstico. E nesse sentido, eu diria para o jovem que está assistindo, nunca foi tão necessário conhecer filosofia para entender nosso tempo. Porque a maioria das pautas que se levanta nasceram de ambientes filosóficos. Coisas como ideologia de gênero, as disputas políticas em torno do que é certo e do que é errado. O que tem aquecido as discussões do nosso tempo são tipicamente filosóficas. E se eu não posso me amoldar ao tempo, que é o presente, o século, eu preciso conhecê-lo. Porque quando eu não conheço o século, é possível que eu já tenha me amoldado e nem tenha percebido. Porque se eu não conheço, como vou contrariar o que não conheço? Como vou rejeitar o que eu nem sou capaz de identificar? Então a filosofia pode nos ajudar a identificar no nosso tempo quais são os valores, as crenças que nós devemos rejeitar, a fim de que a nossa rejeição faça sentido e a fim de que também a gente não viva o perigo de já ter sido refém do tempo e nem ter percebido. Isso aí é complicado. Para você depois compreender que já se amoldou, é complicado. A segunda pergunta. Nesse período que tu tá fazendo filosofia, tá atuando como professor e tal, qual foi a pergunta que mais te desconstruiu? Uma pergunta difícil que te fizeram, a ponto de você não ter resposta na hora ali. Sim. Obviamente, tu na condição de professor, depois tu foi pra casa orar. Uhum. Mano, que pergunta profunda, cara. Talvez essa. Talvez essa. Mas é claro que eu não vou fazer isso com você. Mas eu acredito, eu vou contar uma experiência muito, muito rápida, mas acredito que a pergunta que mais me pegou ao longo da minha formação filosófica foi quando um rapaz que eu estava acompanhando, uma caminhada de discipulado, sem ele saber que eu estava discipulando ele, né? A gente faz isso. A gente discutia sempre querelas filosóficas, principalmente porque ele era um militante LGBT. Apesar dele não fazer parte da sigla.
O irmão dele fazia parte, o irmão dele foi alvo de violência, quase morreu, então ele quis defender a causa do irmão. Então a gente sempre discutia isso, a ideia de um Deus amoroso que reprova a relação amorosa entre duas pessoas do mesmo sexo. Então a gente discutia muito essa questão, relação das escrituras com as pautas de amor que são contemporâneas. Teve um dia que ele chegou em prantos. Em prantos. Ele tinha visto um vídeo de violência. E ele chegou e falou assim, Miquel, eu quero respostas. Aí eu comecei com o meu conhecimento da Teodiceia, querendo justificar Deus através do argumento moral de Agostinho. Aí ele virou para mim e falou assim, não. Isso aí não me satisfaz, não vai me satisfazer. Eu preciso que você me diga o que a relação com o teu Deus pode me esclarecer quanto àquilo que me faz chorar. Essa pergunta me quebrou. E como que não quebra? Essa pergunta me quebrou, cara. E por quê? Porque a gente está acostumado a achar que a crença que as pessoas possuem em alguma coisa está relacionado apenas com o melhor argumento. E muitas vezes, cara, o que vai descortinar ela para deixar de acreditar no que ela acredita não é o meu argumento, mas é o que eu já possuo de experiências com o Deus que eu digo que é meu. E ali eu parei, cara, diante dele, eu abracei ele. Eu abracei ele, mano. Eu abracei ele porque minha razão foi silenciada. Mas o meu abraço disse muito mais do que o meu argumento. Com certeza. Com certeza. E aí esse rapaz, ele viveu uma vida de renúncia à família tradicional, não acreditava nisso, invenção do capitalismo, esse tipo de conjunto ideológico, né? E aí eu perdi contato com ele, fui atender uma agenda em Petrópolis depois de muitos anos, eu andando em uma das ruas da cidade de Petrópolis, depois do culto onde a gente foi comer, eu vejo um rapaz empurrando um carrinho com uma criança e uma mulher do lado. Era ele. Ele me viu, saiu correndo, chorando, apontando para a criança e dizendo, isso foi fruto de tudo aquilo que a gente viveu na universidade. Porque eu não acreditava em nada disso. E hoje eu não só acredito como vivo. Então, mano, eu acredito que a pergunta que me quebrou foi a pergunta que me silenciou. A pergunta que silenciou meus argumentos. Que me fez abraçar ao invés de construir um discurso. A grande realidade é que ninguém faz nada sozinho, viu? Eu preciso de você, você precisa de mim. E tem uma casa precisando da gente. O podcast vertical. Nós estamos dando o pé inicial, pontapé inicial para uma obra conhecida por obra social, tá? E nós contamos com a sua ajuda. Nós queremos te pedir uma contribuição em quilo, né? Pode ser perecível, pode ser não perecível, pode ser em espécie, pode ser em dinheiro, né? Pode ser no Pix também. Nós teremos pontos estratégicos para que você deposite essa alimentação que nós vamos passar recolhendo para abençoar uma família. Nós conseguimos já abençoar uma casa, nós abençoamos uma família composta de 4 crianças, estava passando uma situação muito complicada, mas com a ajuda dos irmãos, né, que foi contribuindo, nós montamos algo e entregamos para essa família, tá? Então, através desse vídeo, desse comunicado, eu quero expor a você essa ajuda, esse pedido de ajuda, né? Ajuda a gente a ajudar uma família. Contribua com 1 quilo e que Deus te abençoe no nome de Jesus. Eu preciso de você, você precisa de mim e tem uma casa precisando da gente. Rapaz. Ô, Miquel, e se o mundo dependesse de um conselho seu, qual conselho que tu daria? Se o mundo dependesse de um conselho meu, qual o conselho que eu daria? O mundo é muita gente, né? Um conselho meu para o mundo. Eu acredito no seguinte. Um conselho que eu daria
é que por mais que seja tentador, que jamais esqueçamos que a vida é finita. Porque a gente se esforça para esquecer disso todo dia. A gente não vive a nossa manhã lembrando que a vida é finita. Caraca, maluco. A gente não vive a nossa tarde tendo em mente que a vida é finita. E a gente também não vai dormir lembrando que a vida é finita. Porque se a gente de fato tivesse a finitude viva na nossa consciência, a gente não brigaria como a gente briga. A gente não faria questão de detalhes como a gente faz. A gente não se despediria de maneira desleixada, como muitas vezes a gente se despede de quem a gente diz que ama. Então talvez o meu conselho para o mundo seja esse. Que a gente se esqueça de tudo, menos de que a vida é finita. Ô, Miqueias. Espero poder ter contribuído, meu mano. Não, contribuiu. Tamo e junto. a gente precisa extrair mais coisas, cara. Como que a galera te encontra nas redes sociais? Bom, @Mik, M-I-Q, Nechaif. Não é em línguas, meu sobrenome mesmo. É mistérios. Nechaif, N-E-C-H-A-E-F-F. @Mik Nechaif. Pra pregar, pra dar aula, dar palestra. É igual aquele meme, né? O cara é brabo. Cara, muito obrigado, tá? Eu que agradeço, cara. Que Deus Pra te mim é um abençoe. prazer contribuir com você. No Tamo nome junto. de Jesus, tá? Amém. A gente fica por aqui com aquele gosto de quero mais. Valeu.